Que felicidade enorme! Essa oportunidade única minha, nesse dia especial, estar na casa de vocês para falar sobre o Livro dos Espíritos. Primeiramente, eu vou agradecer ao Sétimo Seu por ter me convidado para estar nesse lugar, né? Na 65ª Semana Espírita de Caxias. E com esses amigos caros dessa cidade muito próxima ao meu coração, né? Sou aqui de Nova Iguaçu e sempre tive muito contato com o movimento espírita de Caxias. Primeiramente pela Comerge, né? Uma porta de entrada fundamental para o movimento espírita do Rio de Janeiro. E depois, no próprio desenvolver do movimento e nas oportunidades que tive de visitar, de conviver e de trocar com essas pessoas que são maravilhosas e que a gente vibra numa sintonia muito boa mesmo. Então, primeiramente, obrigado. É uma fala de agradecimento. E nada melhor do que falar sobre o Livro dos Espíritos, que comemora hoje 160 anos. O Livro dos Espíritos, 165 anos. Olha aí, quase que fala a conta errada. O Livro dos Espíritos foi codificado em 1857. Se a gente contar direitinho, 165 anos. E o Livro dos Espíritos tem um carinho fundamental, está no coração, num lado muito, muito importante, e é um livro de perguntas e respostas. O que, para mim, motiva muito para essas buscas, né? Essa questão do curioso, que quer conhecer um pouquinho de tudo. O Livro dos Espíritos desperta isso. Talvez por isso ele tenha esse formato, por encantar as pessoas a tentar descobrir mais coisas sobre o mundo material e o mundo espiritual e as suas relações, né? E até mais ainda no nosso desenvolvimento. Uma doutrina que tem como base a evolução, né? O desenvolvimento, possibilitar conhecer a partir do Livro dos Espíritos também facilita isso, porque você vai buscando mais, seja no próprio livro, seja em outros livros que vão dar um substrato. A gente pode ver outros livros da própria codificação, que é sempre importante a gente estar baseado, né, na codificação, e nos livros acessórios, né? Livros de Chico Xavier, livros psicografados por Chico Xavier, livros psicografados por Divaldo e por vários importantes médiuns que contribuíram para formar esse grande arcabouço da doutrina espírita e que no Brasil tem uma característica tão importante de um número muito grande de participantes, de frequentadores. Então é disso que a gente vai falar. Primeiramente, para a gente falar do Livro dos Espíritos, eu acho que vale a gente dar uma olhadinha nos primórdios, né? Como surgiu a doutrina espírita. Porque sendo um livro inaugural, saber como surgiu é uma forma de entender até o seu desenvolvimento. A gente viu que existiu um período histórico, né? Um movimento muito grande na Europa e na América, de lugares, salões que chamavam as pessoas se reuniam, conversavam, e num determinado momento existia uma questão de entretenimento, que eram mesas que se movimentavam, as famosas mesas girantes, né?
E Kardec já conhecia Hippolyte Léon Denisard Rivail, grande filósofo, grande educador, com obras estudadas pela Universidade de Paris, com fundamentos teóricos embasados por Pestalozzi no Instituto de Verdun. Então, um cientista de ponta, ao escutar sobre as mesas girantes que ele sabia, ele não dava tanta importância e acreditava que aquele era um movimento, seja natural, do magnetismo, ou até mesmo uma farsa de alguns. E aí, isso foi uma profusão na França. E alguns grupos de conhecidos e amigos da área científica também convidaram Hippolyte Léon Denisard Rivail, o Allan Kardec, para estar nessas reuniões. E ali estando, ele percebeu que, calma aí, não é uma questão meramente magnética ou meramente física. Tem uma outra substância aí, que é uma substância intelectual. Por que uma substância intelectual? Porque as pessoas faziam perguntas e eram respondidas. E as respostas tinham uma lógica. Então, como atribuir uma resposta lógica a um objeto inanimado, né? Uma mesa, ou a uma cesta que se colocava o lápis e se apoiavam mãos, e a partir daí as mensagens eram escritas. Como atribuir a essa inteligência algo meramente mecânico? Não tinha como. Então, nesse perquirir, né, nessa busca, Allan Kardec descobre essa terceira revelação, o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, que veio descortinar, né, tirar aquelas cortinas que existiam, até mesmo daquilo que Jesus veio trazer e que trouxe em parábolas e a gente não conseguiu pescar. Ou outras questões fundamentais que naquela época a gente não conseguiria entender. E agora a gente entende muito mais. O tema da nossa Semana Espírita é a codificação espírita nos dias atuais. Então, nada melhor do que falar que, na atualidade, o Livro dos Espíritos também ganha um conteúdo mais robusto, porque a doutrina espírita caminha junto com a ciência. E aí a gente percebe questões científicas sendo questões que já estavam no Livro dos Espíritos sendo confirmado pela ciência. E aí existem institutos e universidades, como a Universidade de Juiz de Fora, que tem grandes desenvolvimentos sobre a mediunidade, a glândula pineal, e que trazem nada mais, nada menos que o Livro dos Espíritos para o dia de hoje, ou a confirmação de postulados que estavam impressos no Livro dos Espíritos. Mas, Jovian, calma aí, você está indo rápido demais. Me fala um pouco sobre como teve esse desenvolvimento, né? Então, Allan Kardec, quem já viu o filme sabe, e quem conhece a doutrina também está bem ciente. Primeiro ele escolhe um nome diferente, né? O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então ele escolhe o nome de Allan Kardec exatamente para fazer com que o prestígio de cientista não se confunda com essa nova obra, em que ele não é aquela pessoa que escreve a obra, porque as mensagens vieram dos espíritos. Ele até faz algumas compilações.
até escreve alguns apontamentos, mas a mensagem básica é vinda de várias regiões da Europa e de outros continentes também, formando esse todo e confirmando, né? Porque sendo um cientista, as mensagens vinham em cartas de um lugar, chegavam em cartas de outro, mensagens com a mesma ideia. Ao mesmo tempo, os médiuns que trabalhavam nas reuniões de Kardec, e médiuns mulheres, né? O poder das mulheres aí, e mulheres, na maioria delas, jovens, que dão à doutrina espírita esse brilho, né? Quem seria de nós se não fossem as mulheres, né? Essa energia que dá vida e garante a felicidade. E isso é uma grande verdade, né? Garante o conforto, o embalo, né? Essa potência maternal, cuidadora da mulher. Então, a partir dessas mensagens, Kardec monta os livros e monta também o Livro dos Espíritos, com a ajuda, inclusive, da espiritualidade, selecionando a ordem de algumas perguntas, ordenando também com Kardec, que foi muito inteligente em organizar algumas coisas, estruturar o livro. Então, monta-se o primeiro livro da codificação, né? Que é o Livro dos Espíritos de 1857. Mas, Jovian, me fala um pouquinho do Livro dos Espíritos. Claro, nada mais, nada menos como um caminho de verificar qual é a ordem em que os capítulos são estruturados, o que os capítulos falam, né? Primeiro a gente começa com uma introdução. Kardec, na introdução, é uma introdução fundamental de leitura. Ele vai dizer das reuniões, de como o livro foi escrito, como foi pensado, rebate algumas críticas. Ele traz também definições importantes. Então, esse ensaio inicial é um ensaio muito relevante para a gente conseguir entender o Espiritismo. Até porque depois ele vai desacortinando nos prolegômenos, né, a importância dessa obra para a gente construir uma vida melhor, entendendo as nossas relações com o ambiente, as nossas relações com a espiritualidade e produzindo, né, com uma expectativa de mudança, uma necessidade de uma renovação, uma reestruturação da sociedade. E aí, pessoal, a gente começa nas partes. Nós temos 4 livros diferentes no Livro dos Espíritos. O primeiro livro é o livro que fala das causas primárias, né? As causas primárias. E aí é o livro que introduz aquela grande pergunta de Deus, né? Sobre a origem daquilo que seja Deus. E como a gente está precisando, né? De Deus agora, como a gente precisa de Deus diariamente, como essa luz de paz, essa luz que faz com que a gente acorde para a vida e acorde diariamente com essa oportunidade única de se desenvolver, de melhorar as nossas relações, seja com o outro, seja conosco mesmo. Essa questão de Deus como sendo o criador e a causa primeira de todas as coisas, né? Eu me lembro uma noite, quando eu ainda era criança, eu devia ter uns 10 anos, eu passei a noite inteira
me questionando sobre Deus, né? E através dessa leitura, passei a noite, não consegui dormir. Por que Deus criou a mim? Por que Deus criou o mundo? O que ele estava pensando, né? Essa nossa necessidade de perquirir as razões de Deus, entrar dentro de Deus, para desvelar tudo. O Livro dos Espíritos não faz essa desvelação toda, né? Até porque a nossa inteligência ainda não consegue captar essa soberania de Deus. Mas ele traz fundamentos básicos, ideias básicas de Deus, ideias que a gente percebe através da própria lógica. E assim a gente se sente melhor no sentido de ter um Deus que não é um Deus cruel, é um Deus amoroso, justo e bom. E nessa própria justiça, ele permite que nós, no processo de evolução, se torne melhores. Claro que o processo de evolução, existem momentos mais tranquilos, existem momentos não tão tranquilos, mas todos têm a oportunidade de escolher o que quer. Muito mais nesse capítulo, a gente ainda vai falar sobre a formação do mundo, né? Como o mundo foi formado, quais são as energias básicas que movimentam o mundo e faz com que a gente viva, que garante a vida, a possibilidade da vida, o fluido vital, né? Essa energia transformadora, animadora e criadora também, né? E aí, o próximo livro é o livro que cuida do mundo espírita e do mundo dos espíritos. E aí a gente vê a importância disso que nos circunda, né? Dos espíritos que estão conosco. E aí a gente se coloca também nesse lugar de se preocupar com o que a gente está construindo como nossa personalidade, nesse mundo tão difícil, nesse mundo que a gente não sabe muito bem o caminho, buscar um caminho que seja de desenvolvimento do amor, da solidariedade e da caridade, é bem o fundamento, a linha maestra desse capítulo, né? Porque aí a gente vai entendendo a alma, a gente vai entendendo a vida, a gente compreende melhor até os momentos de desencarne, né? Às vezes a gente não entende por que uma pessoa desencarnou. E aí a gente pensa que algumas pessoas, né, desencarnou, acabou. Eu nunca mais vou ter a oportunidade de ter com aquela pessoa. E o que a gente percebe é que a gente está em constante nascimento, em constante encontros, e que é um encontro necessário, é um término de uma existência, aí tem uma outra existência. Tudo é necessário para a gente ir caminhando, ir desenvolvendo, ir compreendendo que a gente não é o centro. Ir percebendo a beleza do mundo exatamente nas diferenças. E caminhar, né, no sentido de se diferenciar do outro e continuar com um ar de melhoria, né? A gente é diferente do outro, a gente nunca vai ser igual um do outro, mas a gente está todos com o mesmo destino, destinados à evolução e por passar por vários mundos e com algumas missões, né? Não grandes missões, né? A gente já pensa no grandioso, mas a missãozinha importante de cada dia, né? Cuidar da família, ter alguém na vida que a gente vai precisar instruir de uma forma importante, porque a gente se comprometeu com aquela pessoa.
E às vezes a gente acha que isso é secundário. O primário mesmo é a gente ficar rico, se tornar alguém famoso, importante, influente, até com uma outra carinha, né? O que de fato não deve ser o nosso objeto. O objeto é se desenvolver de uma forma original, ser o melhor que se pode ser com as características que a gente tem, não querer ser o outro, é ser nós mesmos, né? Não esse, mas esse. Esse é o sujeito que tem para hoje e que precisa evoluir para ter uma interação melhor até com o mundo espiritual. E a gente vai percebendo das influências, né? Tanto positivas como negativas, e como trabalhar com essas, né? Sem cair nos processos de obsessão, né? Que às vezes gera uma ansiedade que você não sabe de onde vem, uma depressão que vem de um lugar que você não consegue perquirir, às vezes com a influência, outras vezes sem a possibilidade de fazer uma busca interna para ajustar aquilo que precisa ser mudado. E aí chega o terceiro livro. Aí é o livro das revelações. Para mim, é uma das maiores e melhores partes do livro, que é aquele que trata das leis morais. E aí, o caráter científico das leis morais é fora de sério, né? E aí a gente tem as leis, né? As leis divinas e as leis humanas, as leis naturais, né? E como que se separa essas duas, de onde vem, quais seriam essas leis? E aí a gente aprende a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução. O quanto é importante a gente rever o nosso lugar nessas leis, né? Será que a gente entende a importância do trabalho? Será que a gente aceita o trabalho como um processo de desenvolvimento nosso? Ou a gente questiona o trabalho e a gente não quer esse, a gente quer um outro? Ou, na verdade, não quer ter trabalho nenhum. Sem trabalho não existe desenvolvimento de ninguém, né? Se a gente ficar inerte, a gente não melhora. E por isso que às vezes aparece um probleminha aí, ó, um salzinho aí para a gente se movimentar, que a gente precisa sair da inércia. E saindo da inércia, a gente tem a possibilidade de se reencontrar. Nem sempre é a primeira, mas se você não se movimenta, a coisa não sai, né? A lei de destruição. Olha quanta coisa aconteceu nesse ano que a lei de destruição facilita, né, a compreensão. Quanta coisa não foi destruída e a partir dessa destruição gerando dor, que a gente não compreende que esse processo, que é o que traz o próprio Livro dos Espíritos, é um processo natural. É um processo que vai fazer com que a gente tenha uma ação e um pensamento diferente, né? Traz um pensamento de evitar que aquilo aconteça de novo, ou traz um fundamento de se construir novas bases. Porque as bases em que a gente estava andando não eram as melhores bases. E era hora de abraçar o outro, ajudar o outro, e não ficar naquele movimento de deixa a vida me levar, vida leva eu. Na verdade, esse agir na vida é fundamental para a gente ter essa resposta da vida, essa grande resposta que a gente quer de ser amado, né? Essa grande resposta de que a gente quer encontrar a felicidade. Nada disso vai cair dos céus. A lei é uma lei do progresso, que é também uma outra lei existente. E
Todos são, de alguma forma, criados iguais, né? A lei da igualdade. Mas essa igualdade é uma igualdade inicial, né? E a gente tem que buscar uma forma de trazer para a nossa sociedade um equilíbrio. E esse equilíbrio é também pensar nos diferentes e tratar os diferentes de forma diferenciada também, para fazer com que todos nós caminhemos juntos para esse lugar de desenvolvimento. E todas essas leis divinas, essas leis morais, são baseadas no amor, na justiça e na caridade, né? Palavras fundamentais, principalmente nesse mundo que a gente está, nesse período que a gente está, que é um período de quê? É um período de transformação, de provas e expiações para regeneração. E assim, eu acho fundamental falar isso, porque Bezerra de Menezes vem trabalhando em vários congressos, em várias mensagens, inclusive no livro de Manuel Filomeno de Miranda tem novamente essa questão da gente eleger o amor, a grande célula para esse nosso período. Amar a nós mesmos, buscando essa reforma íntima, isso que a gente não está conseguindo conviver com, que a gente se sente mal, a gente tem que fazer eliminar isso, transformar isso em algo melhor. E, amando a si, amar o outro também. Quando a gente vai reconhecendo as nossas sombras, aquilo que a gente não gosta em nós mesmos, a gente consegue pensar e se colocar no lugar do outro, porque a gente sabe que a gente não é perfeito, essa perfeição também não está no outro. Eu consigo entender melhor o outro, conviver melhor com ele e construir uma vida melhor socialmente, né? Sem julgamentos, mas com conselho. Conselho sem o martelo da reprovação, mas com o abraço ao lado, né? E respeitando também. Há momentos em que a pessoa não quer essa aproximação. Então, respeitar a pessoa, mas deixar a sua presença ali. Para que quando a pessoa sinta nesse lugar de buscar algo novo, possa, de alguma forma, acessar você, né? E aí, no quarto livro, que vai falar sobre as esperanças e as consolações, né? E aí a gente vê a forma com que a gente se relaciona socialmente, as penas e os gozos futuros, e os gozos terrestres. Tudo isso para a gente perceber aonde a gente coloca os nossos desejos e quais são as energias com as quais a gente quer trabalhar sem trazer para a gente um peso maior, né? A gente descobre daquilo que a gente pode ir se livrando, ir colocando de lado. E é assim que está estruturado o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma prova inquestionável do tríplice aspecto da doutrina. E por que seria? Porque traz elementos religiosos, né? Essa ligação da gente com a divindade. O Livro dos Espíritos possibilita esse caminho. Um caminho em que a gente se vê ligado a Deus e que essa ligação é reforçada. Porque várias questões que trazem o Livro dos Espíritos diz
da nossa relação com o mundo, da nossa relação com a natureza, da nossa relação com a oração, da nossa relação com, o envio de energias para o nosso próximo, a solicitação de energia, de fortalecimento para nós mesmos. Essa característica mesma que faz com que a gente se ligue com a espiritualidade. E como é importante a gente se ligar com essa espiritualidade maior, né? Com essa espiritualidade superior, Deus. E como a gente está precisando atualmente, né? Em que a gente vê tanto sofrimento, tanta violência. E por mais que a gente compreenda que esse não é um caminho que o mundo suporte, mas ainda existe. O que reforça a nossa não ligação com a divindade. E aí é uma não ligação geral, né? No momento que a gente trata mal o meio ambiente, a gente está se dissociando dessa ligação. O momento que a gente fere alguém, né? Alguém com a nossa palavra dura, cruel, má, também é um momento de alguma coisa está se desligando, né? Num movimento que a gente precisa religar com essas origens. O momento mesmo que a gente pensa numa guerra, né? Uma guerra é contrário à ligação com o divino. É a destruição da própria obra. E quantos de nós não fazemos guerras em nossos lares? Ou guerras nos nossos trabalhos? Reflexão pra gente. Essa ligação com Deus pode ser perquirida também aqui no Livro dos Espíritos. Outro traço fundamental do livro é filosófico, né? Com as grandes questões. Basta ver os espíritos que se manifestam, né? Platão, né? Hahnemann, mestres da filosofia. E quantos conhecimentos sobre quem nós somos, aquilo que movimenta a nossa alma, para onde a gente vai. Depois do desencarne, a gente vai para onde? Grande questão, né? Grande questão da vida após a morte. E as questões mesmas, filosóficas, da vida, das nossas escolhas, das dúvidas, que às vezes a gente não consegue resposta. E algumas respostas a gente compreende e acessa também no Livro dos Espíritos. Resposta de ações nossas mesmo, que nos leva em companhia ao nosso guia maior, né? Jesus Cristo. Esse grande sujeito que veio à Terra, que a gente comemorou a sua ressurreição há pouco tempo, né? Num sentido social, né? De se comemorar a Páscoa, né? O quanto que a sua presença foi importante para a gente saber quais são esses caminhos a serem seguidos. Quais são essas escolhas melhores de amar a Deus, religião, e amar ao próximo como a si mesmo, né? Filosoficamente também tem aí um arcabouço, né? Da busca das perguntas sobre o caminho para onde a gente quer ir, ou o que a gente deseja para a nossa vida, nesse caminho verdade, vida, que é Jesus como guia que a gente poderia seguir para facilitar. E o caráter científico. Sem dúvida nenhuma, o Livro dos Espíritos
é um livro que tem esse caráter científico destacado. E aí, em todas as ciências mesmo, sem tirar uma, a gente pode falar assim: economia. Será que no Livro dos Espíritos tem alguma questão sobre economia? E aí, vamos lá. Na Lei de Igualdade, tem uma pergunta, que é 811, que diz: será possível e já terá existido igualdade absoluta das riquezas? Então, seria possível todo mundo ter a mesma riqueza? E aí? A resposta é uma questão de economia, né? Os recursos são escassos e as pessoas são grandes. Então, como que eu divido esses recursos? É a grande questão da economia. E aí, com essa pergunta de lei de igualdade, é uma pergunta de economia, né? Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? A resposta é não. Nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e das características. Não tem como a gente ter igualdade, né? Mas isso não significa que não se possa ter um equilíbrio. O que falta a gente é esse equilíbrio. Encontrar esse equilíbrio é importante. Igualdade não é possível, mas equilíbrio é necessário. Na vida, o que se necessita é equilíbrio. E falando em equilíbrio, ecologia. Será que tem no Livro dos Espíritos alguma questão sobre ecologia? O que vocês acham? André Trigueiro, me lembrei de André Trigueiro agora. Quando a gente vai falar na lei de conservação, necessário e supérfluo, né? Olha a pergunta. 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza limite das nossas necessidades? Ou seja, a natureza não traçou alguns limites da necessidade? E a resposta é: sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteram a constituição e lhes criaram necessidades que não são reais, né? A gente sabe que a natureza não comporta a gente consumir. Por isso dessa pergunta, mas a gente consome mais pelos nossos vícios. Uma questão de ecologia, mas que também está no Livro dos Espíritos. Será que de biologia? Biologia tem? Sendo ciência, né? Tem que ter. Claro que tem. A inteligência é atributo do princípio vital? Isso ele fala quando ele está falando sobre inteligência e instinto. E aí, esse é o princípio da vida, né? A inteligência é atributo dele? E a resposta é não. Pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só por meio de órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Ou seja, o princípio vital não a inteligência não é um atributo do princípio vital, não. O princípio não está a inteligência dentro do princípio vital. Até porque existem organismos que têm vida, a planta é uma e não pensa, né? Precisa de órgãos especiais para se fazer esse movimento de pensamento. Isso é uma questão biológica. E psicológica, Jovinha? Tem questão psicológica? E aí, existe um capítulo que fala sobre as paixões, não é verdade? No capítulo 12, quando fala da perfeição moral, se fala das
paixões. E aí, na pergunta 907, a questão que se impõe é: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora estejam em natureza? Então, as paixões, em seu princípio, eles são maus? Né? Elas são más? E a resposta é não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Né? A gente tem a vontade para evoluir, né? Isso que faz com que a gente coloque as ações em movimento. A vontade é isso, né? Não é um desejo que só está no pensamento. A vontade é uma ação. A paixão é quando a gente dá uma intenção muito forte a essa vontade e ela acaba nos fazendo com que a gente se perca nela, né? Não que aquele sentimento inicial não seja bom, mas é que a gente transformou aquele movimento inicial numa coisa grandiosa demais, que acaba atingindo a irracionalidade, né? A paixão, às vezes, atinge essa questão de racionalidade. E aí, o Livro dos Espíritos fala assim: tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas, né? Vamos imaginar um cientista. Um cientista pode ser apaixonado pela ciência. E nessa paixão pela ciência, ele desenvolve uma teoria fantástica, uma teoria em que ele se dedica em vidas. Não uma vida, não. 1, 2, 3, e seguindo vai desenvolvendo aquele arcabouço científico enorme. Exatamente da origem da paixão. A grande questão, o abuso delas que faz, o abuso que delas faz é que causa o mal. O abuso que a gente dá à paixão é que faz com que aquele sentimento que em origem tinha essa questão de movimentar a gente, acaba fazendo mal, que a gente perde o sentido. Então, psicologia também está no Livro dos Espíritos. E sociologia, Jovian? Será que sociologia está? Ah, claro que está. E aí a gente tem a pergunta 774, que diz assim: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito da lei de natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Então, o que devemos pensar a respeito dos laços de família? Né? Tem algumas pessoas que acreditam, como os animais não têm uma dedicação tão grande à família, né? Logo depois que a cria se desenvolve, ele deixa a cria viver e se desenvolver. Então, será que seria essencial mesmo o laço de família que a gente cria? E aí, o Livro dos Espíritos traz uma resposta. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que, então, quererem identificá-los como estes? Há no homem alguma coisa a mais, além da necessidade física. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei natural. Quis Deus que, por essa forma, os homens
aprendessem a amar-se como irmãos. Então, essa questão da família que a gente cria é uma questão presente e essencial para nós. Porque a gente depende dela para fazer com que a gente veja o outro na nossa sociedade da mesma forma que a gente vê o nosso irmão, né? Mais perto do que uma questão que fosse isolada. A gente teria mais dificuldade de se aproximar, de sentir. E exatamente para sentir, a gente está em família. Para sentir, a gente se dedica a alguém. Para sentir, a gente vê a necessidade de reforçar os vínculos que a gente tem com alguém da nossa família. Porque a gente se sente e se desenvolve a partir dela. E é uma oportunidade também da gente receber esses irmãos que a gente ainda não aprendeu a amar, para ter a oportunidade de juntos amar e desenvolver sentimentos mais plenos. O que eu quis trazer aqui é exatamente esse tríplice aspecto da doutrina. O Livro dos Espíritos tem essa capacidade de reunir filosofia, religião e ciência. É, para mim, um dos livros mais importantes e um dos que mais me ensinam. E ter a oportunidade de conversar e de levar para vocês também algumas notas foi muito bom, muito confortante para mim. Espero que vocês tenham retirado alguma coisa boa dessas palavras, dessa nossa conversa, e que vocês percam 5 minutos. 5 minutos de hoje, vocês vão abrir o seu Livro dos Espíritos em uma pergunta, ao acaso. Ler essa pergunta e ver como ela pode ser importante para você. Então, esse é o trabalho de casa que eu deixo para vocês, juntamente com um abraço apertado e um beijo enorme para esses lindos de Caxias, para essas lindas de Caxias, que fazem com que meu coração também fique feliz, fique aberto, se sinta disposto a trabalhar, a criar, a construir relações. Um beijo para vocês, tudo de melhor, uma boa semana espírita para cada um e sigamos juntos. Vamos que vamos, gente. Um abraço. Mãos à obra, cabeça erguida, amor no coração, trabalho nas mãos. Tchau. Beijo.